O processo de urbanização no Brasil é marcado por diferentes fases, refletindo as transformações econômicas, sociais e políticas do país desde o período colonial. Esse fenômeno ocorreu de forma gradual até o século XX, quando passou a se intensificar de maneira acelerada, especialmente no contexto da industrialização e da modernização do país. Período colonial, que em 1822. No período colonial, o Brasil era predominantemente rural e voltado para atividades agrícolas, como o cultivo de cana-de-açúcar. A formação de cidades era limitada e estava vinculada à administração colonial, ao comércio e às atividades religiosas. Exemplos disso são Salvador, fundada em 1549 como capital do Brasil, Colônia e cidades como Recife, Olinda e São Luís, que tinham portos para escoar a produção agrícola. Essas cidades tinham uma função estratégica e administrativa, mas a maioria da população vivia dispersa em áreas rurais. Período Imperial, 1822-1889. Com a independência, a urbanização continuou em ritmo lento. As cidades mantiveram seu papel administrativo e comercial, enquanto o país permanecia essencialmente agrário. O Rio de Janeiro, como capital do Império, cresceu em importância e população. No entanto, problemas urbanos como a falta de saneamento e epidemias, caracterizavam os centros urbanos. Nesse período surgiram os primeiros sinais de industrialização, mas o impacto sobre a urbanização ainda era limitado. Primeira República, 1830. Com a proclamação da República e a abolição da escravidão em 1888, o Brasil começou a experimentar mudanças mais significativas no espaço urbano. A migração de ex-escravizados e de imigrantes europeus para os centros urbanos em busca de trabalho contribuiu para o crescimento das cidades. São Paulo e Rio de Janeiro começaram a se destacar como polos econômicos, devido ao desenvolvimento da economia cafeeira e ao início da industrialização. A urbanização, nesse período, ainda era marcada pela concentração de terras e pela desigualdade social, o que levou ao surgimento de moradias precárias nos arredores das cidades. Era Vargas e industrialização, 1930-1950. O governo de Getúlio Vargas promoveu uma política de industrialização e modernização que acelerou o processo de urbanização. As cidades passaram a atrair mais trabalhadores, especialmente do campo, devido às oportunidades geradas pelas indústrias. Esse período também marcou o início da consolidação das metrópoles, como São Paulo, que se tornou o maior polo industrial do país. No entanto, a infraestrutura urbana não acompanhou o crescimento populacional, o que agravou os problemas de habitação, transporte e saneamento. Urbanização acelerada, 1950 e 1980. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil experimentou uma urbanização acelerada, impulsionada pelo êxodo rural e pela expansão das indústrias. O Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, nos anos 1950, promoveu o desenvolvimento de infraestruturas urbanas e a construção de Brasília, um marco na interiorização do desenvolvimento. A urbanização, no entanto, foi desordenada, levando ao crescimento de favelas e ocupações irregulares nos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo. Do final do século XX ao século XXI, o Brasil se tornou majoritariamente urbano nas últimas décadas do século XX. O crescimento das metrópoles foi acompanhado por uma metropolização desigual, com áreas ricas e bem planejadas, coexistindo com regiões periféricas marcadas pela informalidade e pela precariedade. Problemas como favelização, transporte insuficiente e segregação socioespacial se tornaram características marcantes das cidades brasileiras. Assim, o processo de urbanização no Brasil foi condicionado por fatores históricos, econômicos e sociais, resultando em cidades com grandes disparidades internas e desafios que continuam a impactar o planejamento urbano. Quais fatores econômicos impulsionaram a metropolização no Brasil durante o século XX? A metropolização, ou o processo de concentração de atividades e população em grandes centros urbanos, que se tornam metrópoles, foi impulsionada no Brasil por diversos fatores econômicos ao longo do século XX. Esses fatores incluem: 1. Industrialização. O avanço industrial no Brasil, especialmente a partir da década de 1930, foi um dos principais motores da metropolização. A criação de indústria em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro atraiu trabalhadores do campo, levando à formação de grandes aglomerações urbanas.
Com a industrialização, as metrópoles concentraram empregos e oportunidades econômicas. Neo 2, modernização do setor agrícola. A modernização do campo com a mecanização da agricultura reduziu a demanda por mão de obra rural, forçando milhões de trabalhadores a migrarem para as cidades em busca de melhores condições de vida e trabalho. Esse êxodo rural foi um dos maiores impulsionadores do crescimento das metrópoles brasileiras. Investimentos em infraestrutura. Programas governamentais, como o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek, em 56-161, priorizaram o desenvolvimento de infraestruturas urbanas e industriais. Isso consolidou São Paulo e Rio de Janeiro como polos metropolitanos e impulsionou a formação de novas metrópoles, como Belo Horizonte e Porto Alegre. 4. Expansão do setor de serviços. Com o crescimento econômico e populacional, o setor terciário, comércio, serviços financeiros, educação e saúde, também se expandiu nas metrópoles. Isso gerou novas oportunidades de trabalho e reforçou a centralização das atividades econômicas nas grandes cidades. Urbanização acelerada e desigual. O crescimento econômico do país, combinado com a ausência de políticas habitacionais adequadas, resultou em um processo de urbanização desordenado. As metrópoles cresceram de maneira rápida e desigual, com a periferização da população de baixa renda e a centralização das atividades econômicas em áreas específicas. 6. Globalização e industrialização tardia. Nas últimas décadas do século XX, a globalização trouxe novas dinâmicas econômicas. Empresas multinacionais se instalaram nas metrópoles, contribuindo para a metropolização ao reforçar a centralidade dessas áreas em cadeias produtivas globais. Esses fatores demonstram como a economia foi o principal motor da metropolização, ao mesmo tempo em que criaram desafios significativos como desigualdade, segregação espacial e favelização nas grandes cidades. Caso queira, posso detalhar qualquer um desses pontos. As políticas públicas no Brasil desempenharam um papel significativo, embora muitas vezes indireto, na formação e no crescimento das favelas nas grandes cidades. Desde o início do processo de urbanização acelerada, essas políticas frequentemente não atenderam às necessidades habitacionais da população de baixa renda, contribuindo para o surgimento de habitações informais. Ausência de planejamento urbano e políticas habitacionais inclusivas. Desde o século XX, as cidades brasileiras cresceram rapidamente, mas sem planejamento adequado para integrar a população migrante. Políticas habitacionais focadas em setores mais ricos da sociedade negligenciaram grande parte dos trabalhadores urbanos, forçando-os a buscar alternativas informais, como ocupações de áreas periféricas ou encostas. Essa falta de moradias acessíveis e políticas habitacionais inclusivas foi um fator direto para o surgimento das favelas. Remoções e segregação socioespacial. Em várias épocas, políticas públicas priorizaram a remoção de comunidades informais de áreas centrais para regiões periféricas, sob a justificativa de modernização urbana. Durante as décadas de 1960 e 1970, por exemplo, governos municipais em cidades como Rio de Janeiro implementaram programas de remoção que deslocaram favelados para conjuntos habitacionais distantes, como a Cidade de Deus. Essas remoções fragmentaram as redes sociais e econômicas dessas populações, forçando-as a se estabelecerem em novos assentamentos precários. Expansão do transporte e infraestrutura desigual. Os investimentos em transporte urbano e infraestrutura foram frequentemente voltados para áreas mais desenvolvidas ou de maior interesse econômico. Isso resultou em uma segregação espacial, onde áreas mais pobres ficaram isoladas e carecendo de serviços básicos. Esse abandono das periferias levou ao crescimento de assentamentos irregulares e ao agravamento da precariedade nas favelas. Falta de regulamentação fundiária. A ausência de políticas eficazes de regulamentação fundiária permitiu a ocupação irregular de terrenos urbanos, especialmente nas periferias e em áreas ambientalmente sensíveis. Muitas favelas surgiram em terrenos públicos ou privados que não eram destinados à habitação, mas que estavam disponíveis devido à falta de fiscalização ou à omissão das autoridades. Políticas de habitação insuficientes. Programas habitacionais como o BNH, Banco Nacional da Habitação, criado na década de 1960, e o mais recente Minha Casa Minha Vida, enfrentaram desafios para atender à demanda. Esses programas foram incapazes de suprir as necessidades da população mais pobre,
que frequentemente não tinha acesso a financiamentos devido a restrições de renda. Assim, muitos trabalhadores acabaram recorrendo à informalidade. Impactos foranos. Nos últimos anos, políticas de urbanização de favelas, como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, buscaram integrar essas áreas à cidade formal, fornecendo infraestrutura e serviços básicos. No entanto, essas iniciativas muitas vezes enfrentaram problemas de continuidade, corrupção e limitações orçamentárias, o que reduziu seu impacto a longo prazo. Portanto, a formação e o crescimento das favelas no Brasil foram amplamente influenciados por políticas públicas que, direta ou indiretamente, excluíram populações vulneráveis do acesso ao espaço urbano formal e a condições habitacionais dignas. Esses fatores reforçaram a segregação socioespacial e os desafios urbanos que persistem até hoje. A urbanização acelerada no Brasil entre os anos 1950 e 80 teve profundos impactos sociais e ambientais, em grande parte devido à migração em massa do campo para as cidades, à falta de planejamento urbano e à desigualdade socioeconômica. Esses impactos moldaram tanto as dinâmicas sociais quanto a paisagem ambiental dos grandes centros urbanos. Impactos sociais: êxodo rural e crescimento desordenado das cidades. Durante esse período, milhões de pessoas migraram do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida e oportunidades de trabalho. Isso resultou em um crescimento populacional explosivo nos centros urbanos, especialmente em regiões metropolitanas como São Paulo e Rio de Janeiro. Contudo, a falta de políticas públicas adequadas levou à formação de periferias marcadas por precariedade habitacional. Aumento da desigualdade socioespacial. A urbanização acelerada intensificou a segregação socioespacial, com a classe alta ocupando áreas centrais bem infraestruturadas, enquanto os trabalhadores de baixa renda eram empurrados para regiões periféricas ou favelas, sem acesso a serviços básicos como saneamento, saúde e educação. Surgimento e expansão das favelas. Com a incapacidade do mercado formal de oferecer moradias acessíveis, o número de favelas cresceu significativamente. Essas áreas eram frequentemente desprovidas de infraestrutura e serviços essenciais, o que gerou graves problemas de saúde pública, como surtos de doenças contagiosas. Mudanças culturais e desafios de integração. A migração do campo para as cidades trouxe consigo a necessidade de integração de culturas e práticas rurais em um contexto urbano. Esse processo, muitas vezes conflituoso, também contribuiu para a formação de novas identidades culturais urbanas, mas revelou dificuldades na adaptação a um ambiente mais competitivo e desigual. Impactos ambientais: desmatamento e ocupação de áreas sensíveis. A expansão urbana desordenada levou ao desmatamento de florestas e áreas verdes para abrir espaço para moradias e infraestrutura. Muitas vezes, favelas e bairros populares foram construídos em encostas, margens de rios e outras áreas ambientalmente sensíveis, aumentando o risco de deslizamentos de terra e enchentes. Poluição do ar e da água. O crescimento das cidades foi acompanhado por um aumento na emissão de poluentes, tanto de veículos quanto de indústrias. Além disso, a falta de saneamento básico resultou no despejo de esgoto e lixo em rios, córregos e outros corpos d'água, comprometendo o abastecimento e a qualidade da água. Ilhas de calor urbano. A substituição de vegetação natural por concreto e asfalto contribuiu para a formação de ilhas de calor urbano, agravando os problemas climáticos nas grandes cidades e tornando-as mais vulneráveis a eventos climáticos extremos. Perda de biodiversidade. O avanço das cidades sobre áreas naturais levou à destruição de habitats e à redução da biodiversidade local, com impactos diretos e irreversíveis sobre ecossistemas urbanos e regionais. Conclusão: o período de 1950 a 1980 foi decisivo para a urbanização brasileira, consolidando o Brasil como um país predominantemente urbano. Entretanto, o crescimento rápido e desordenado trouxe desafios profundos, como a intensificação da desigualdade social e danos ambientais. Até hoje, muitos desses impactos são sentidos e refletem as dificuldades históricas do Brasil em equilibrar crescimento econômico, inclusão social e sustentabilidade ambiental. A desigualdade econômica desempenhou um papel central na configuração do espaço urbano brasileiro, especialmente nas áreas metropolitanas.
Esse fenômeno resultou em cidades marcadas por segregação socioespacial, desigualdade no acesso a serviços e infraestrutura e ocupações informais. A seguir, detalho como esse processo ocorreu. Segregação socioespacial. A desigualdade econômica fez com que grupos de diferentes classes sociais ocupassem espaços urbanos distintos. As elites urbanas tradicionalmente se estabeleceram em áreas centrais ou em bairros planejados, com acesso privilegiado à infraestrutura, transporte, segurança e lazer. Em contraste, a população de baixa renda foi empurrada para periferias distantes ou encostas de difícil acesso, onde o solo era mais barato ou desocupado, mas os serviços eram escassos. Esse padrão criou uma separação física e social evidente dentro das cidades. Favelização e ocupações irregulares. A incapacidade do mercado formal de atender às demandas habitacionais da população de baixa renda levou ao crescimento das favelas e ocupações irregulares. Essas áreas, muitas vezes localizadas em terrenos públicos ou privados de menor valor, como encostas ou margens de rios, se desenvolveram sem planejamento, infraestrutura ou saneamento básico. Isso reflete a exclusão de uma parcela significativa da população do direito à cidade. Concentração de riqueza e investimentos. Nas áreas metropolitanas, os investimentos públicos e privados foram historicamente concentrados em regiões centrais ou bairros nobres, onde viviam as elites econômicas. Isso resultou em melhorias urbanas nessas áreas, como transporte de qualidade, pavimentação e iluminação pública, enquanto as periferias e áreas informais eram deixadas à margem das políticas públicas. Formação de periferias distantes. A desigualdade também contribuiu para a expansão horizontal das cidades, com a população mais pobre sendo empurrada para áreas cada vez mais afastadas dos centros urbanos. Isso aumentou os custos de transporte e dificultou o acesso ao emprego, saúde, educação e lazer, perpetuando ciclos de pobreza. Gentrificação e expulsão de moradores. Em algumas cidades, áreas anteriormente ocupadas por populações de baixa renda, mas próximas aos centros ou com potencial de valorização imobiliária, passaram por processos de gentrificação. As comunidades originais foram deslocadas para dar lugar a empreendimentos imobiliários voltados para classes médias e altas, aprofundando ainda mais a segregação. Impactos no transporte e mobilidade. A desigualdade econômica resultou em um sistema de transporte público precário e insuficiente para atender às demandas da população de baixa renda, que geralmente reside longe de seus locais de trabalho. Isso ampliou o tempo de deslocamento, impactando negativamente a qualidade de vida e restringindo oportunidades econômicas. Desafios urbanos contemporâneos. O espaço urbano, moldado pela desigualdade, apresenta desafios como vulnerabilidade das áreas pobres a desastres naturais devido à ocupação de terrenos de risco, a concentração de violência e criminalidade em regiões periféricas e menos assistidas, a dificuldade de implementação de políticas públicas integradas devido à fragmentação urbana. Conclusão: a desigualdade econômica moldou as áreas metropolitanas brasileiras como espaços de exclusão e contraste. Enquanto regiões privilegiadas prosperam com infraestrutura de qualidade, as periferias e áreas informais enfrentam desafios estruturais. Esse padrão reflete não apenas as condições econômicas do país, mas também as políticas urbanas que, ao longo do tempo, priorizaram os interesses das elites em detrimento da inclusão social e da justiça espacial. A urbanização nas regiões Norte e Nordeste do Brasil apresenta diferenças significativas em relação à do Sudeste, influenciadas por fatores históricos, econômicos, geográficos e sociais. Essas distinções refletem as desigualdades regionais e os diferentes papéis que cada região desempenhou no desenvolvimento nacional. Histórico do processo de urbanização. Sudeste. A urbanização na região Sudeste foi impulsionada pela industrialização, especialmente a partir do final do século XIX e início do século XX. São Paulo, por exemplo, se consolidou como o principal polo industrial do país, atraindo grandes fluxos migratórios internos e internacionais. O crescimento das cidades foi acompanhado por investimentos em infraestrutura e desenvolvimento econômico. Norte e Nordeste. Nessas regiões, a urbanização foi mais tardia e menos vinculada à industrialização. No Nordeste, o processo esteve inicialmente relacionado à economia açucareira e à concentração de terras.
com cidades costeiras como Salvador e Recife desempenhando papéis administrativos e comerciais. Já no norte, a urbanização foi associada a ciclos econômicos específicos, como o ciclo da borracha e ao avanço da fronteira agrícola. Ritmo de urbanização. No Sudeste, a urbanização ocorreu de forma mais acelerada e contínua devido à industrialização e à migração em massa. O processo foi marcado pela formação de grandes áreas metropolitanas, como São Paulo e Rio de Janeiro, que se tornaram polos econômicos globais. No Norte e Nordeste, a urbanização foi mais lenta e desigual, concentrando-se em algumas capitais e cidades costeiras, enquanto o interior permaneceu amplamente rural. Perfil econômico das cidades. As cidades do Sudeste desenvolveram uma economia diversificada baseada na indústria, comércio, serviços e tecnologia. Esse dinamismo econômico atraiu investimentos e recursos e fortaleceu a infraestrutura urbana. No Norte e Nordeste, as economias urbanas são frequentemente mais dependentes do setor primário, como agricultura e extrativismo, e de transferências governamentais, com menos diversificação em relação ao Sudeste. Infraestrutura urbana e serviços. No Sudeste, as cidades tendem a ter maior acesso à infraestrutura e serviços básicos, como saneamento, transporte público e saúde, embora problemas como favelização e desigualdade também sejam presentes. No Norte e Nordeste, a infraestrutura urbana é mais precária em muitas cidades, com menor cobertura de saneamento básico, pavimentação e transporte público, especialmente em áreas periféricas. Distribuição populacional. O Sudeste é caracterizado por uma alta concentração populacional em grandes metrópoles e áreas metropolitanas. No Norte e Nordeste, a população está mais dispersa, embora algumas capitais, como Belém e Fortaleza, tenham experimentado crescimento acelerado. Questões ambientais. No Norte, a urbanização está diretamente ligada à ocupação da Amazônia, resultando em desmatamento, conflitos fundiários e impactos sobre comunidades indígenas e tradicionais. No Nordeste, a urbanização foi marcada pela luta contra as condições adversas do semiárido, como a seca, e pela expansão desordenada em áreas costeiras, afetando ecossistemas locais. Desafios comuns e regionais. Enquanto o Sudeste enfrenta desafios relacionados à superpopulação, como trânsito intenso, poluição e favelização, o Norte e o Nordeste lidam com a falta de integração entre áreas urbanas e rurais, além de desigualdades regionais acentuadas. Conclusão. A urbanização no Sudeste foi mais estruturada e economicamente diversificada, enquanto no Norte e Nordeste o processo foi mais desigual e dependente de fatores externos, como ciclos econômicos específicos ou políticas públicas. Essas diferenças refletem as desigualdades históricas e regionais do Brasil, que ainda representam desafios para o desenvolvimento equilibrado do país. As políticas habitacionais no Brasil buscaram, ao longo do tempo, combater a favelização e oferecer alternativas de moradia para populações de baixa renda. No entanto, muitas dessas políticas tiveram resultados limitados, devido a problemas de implementação, falta de continuidade e exclusão de parte da população mais vulnerável. Políticas habitacionais antes de 1960. Até a década de 1940, o Estado brasileiro não possuía políticas habitacionais estruturadas. A urbanização acelerada e o crescimento das favelas eram vistos como problemas temporários. Em geral, as autoridades optavam por medidas pontuais, como remoção de favelas, sem oferecer soluções permanentes de moradia. Essas políticas de remoção forçada aumentaram a marginalização das populações de baixa renda, forçando-as a ocupar áreas ainda mais periféricas ou ambientalmente frágeis. Criação do Banco Nacional da Habitação, BNA, durante o regime militar, o governo criou o BNH como parte de uma política habitacional mais estruturada. O BNH financiou a construção de conjuntos habitacionais por meio do Sistema Financeiro de Habitação, SH, voltado principalmente para trabalhadores formais. Resultados positivos. Construiu um grande número de moradias, como conjuntos habitacionais emblemáticos, Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Negativos. Os programas eram voltados para a classe média baixa, excluindo a população mais pobre, que não tinha renda suficiente para acessar financiamentos. Isso manteve o crescimento das favelas e reforçou a segregação socioespacial. 3. Remoções e urbanização forçada, décadas de 1980. Nesse período, houve diversas remoções de favelas em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo.
com o deslocamento de moradores para conjuntos habitacionais distantes. Resultados: contribuíram para a desintegração das redes sociais das comunidades e criaram problemas de isolamento e infraestrutura nos novos conjuntos habitacionais. Muitas favelas removidas foram reocupadas por novos moradores devido à falta de políticas habitacionais abrangentes. Programa de Arrendamento Residencial, PAR, e outras iniciativas nos anos 1990. Após o fim do BNA, políticas habitacionais mais fragmentadas foram implementadas. O PAR, por exemplo, buscava facilitar o acesso à moradia por meio de arrendamento residencial para famílias de baixa renda. Resultados: embora tenha atendido algumas demandas habitacionais, foi insuficiente para enfrentar o crescimento das favelas. Programa Minha Casa Minha Vida. A partir de 2009, o MCMV foi o maior programa habitacional do Brasil, criado para financiar a construção de moradias para diferentes faixas de renda, incluindo a população de baixa renda. Resultados: positivos. Milhões de moradias foram entregues, especialmente para famílias de baixa renda. Negativos: muitas das habitações construídas estavam em áreas periféricas e com infraestrutura precária, o que dificultou o acesso ao emprego e serviços. Algumas unidades foram abandonadas ou revendidas informalmente. Urbanização de favelas. Nos anos 2000, programas como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, incluíram projetos de urbanização de favelas, buscando integrar essas áreas à cidade formal, com saneamento, pavimentação e regularização fundiária. Resultados: positivos. Melhoraram a infraestrutura de algumas comunidades, como o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Negativos: muitos projetos foram interrompidos ou concluídos de forma inadequada devido à falta de recursos ou problemas de gestão. Conclusão: embora políticas habitacionais tenham reduzido parcialmente o déficit habitacional e promovido melhorias em algumas áreas, elas não conseguiram resolver o problema da favelização. Fatores como exclusão de populações mais vulneráveis, localização inadequada dos conjuntos habitacionais e descontinuidade de programas contribuíram para a persistência do problema. A solução efetiva exige uma abordagem integrada, que combine habitação, infraestrutura, transporte e inclusão social. Os processos de urbanização e metropolização transformaram profundamente o transporte e a mobilidade nas grandes cidades brasileiras, criando desafios e desigualdades significativas. O crescimento acelerado das cidades, aliado à formação de áreas metropolitanas, moldou as dinâmicas urbanas de deslocamento e expôs a necessidade de planejamento integrado e sistemas de transporte eficientes. Crescimento populacional e expansão urbana. Ah, Com a urbanização acelerada, especialmente a partir da década de 1950, grandes fluxos migratórios intensificaram a ocupação de áreas urbanas e periféricas. Nas regiões metropolitanas, como São Paulo e Rio de Janeiro, a expansão horizontal levou à formação de bairros afastados dos centros, resultando em trajetos mais longos entre os locais de moradia e trabalho. Consequência: a mobilidade urbana tornou-se mais dependente do transporte coletivo e individual, muitas vezes em condições precárias. Prioridade ao transporte rodoviário. Durante o século XX, as políticas urbanas brasileiras priorizaram o transporte rodoviário, incentivando o uso de automóveis particulares e reduzindo investimentos em transporte público de massa, como trens e metrôs. Impacto: isso gerou congestionamentos crescentes, aumento da poluição e desigualdades no acesso ao transporte, já que a maior parte da população de baixa renda dependia de ônibus, geralmente superlotados e ineficientes. Desigualdade no acesso ao transporte. A segregação socioespacial, acentuada pelos processos de urbanização, fez com que populações de baixa renda fossem empurradas para periferias distantes. Essas áreas frequentemente carecem de infraestrutura viária e transporte público adequado. Impacto: as populações periféricas enfrentam longos tempos de deslocamento e custos elevados para acessar áreas centrais, perpetuando desigualdades sociais e econômicas. Crescimento das áreas metropolitanas. A metropolização intensificou os desafios de integração regional, com grandes volumes de trabalhadores se deslocando diariamente entre municípios. Em regiões metropolitanas como a de São Paulo, o transporte intermunicipal tornou-se essencial, mas nem sempre recebeu investimentos adequados.
Muitos sistemas de transporte intermunicipal são insuficientes para atender a demanda, resultando em serviços sobrecarregados e ineficientes. Investimentos insuficientes em transporte público de massa. Embora algumas cidades brasileiras tenham metrôs e trens urbanos, a expansão desses sistemas foi lenta e desproporcional ao crescimento urbano. Nas maiores metrópoles, a malha metroviária ainda é limitada e atende apenas parte da população. Impacto: o transporte público de massa é subutilizado em comparação a sistemas rodoviários, resultando em dependência excessiva de ônibus e veículos particulares. Motorização individual. O aumento do poder aquisitivo da classe média e a falta de transporte público eficiente estimularam o crescimento da frota de veículos individuais nas grandes cidades. Impacto: o aumento do número de carros e motos agravou os congestionamentos, a poluição do ar e os acidentes de trânsito. Iniciativas recentes para melhorar a mobilidade urbana. Nas últimas décadas, algumas iniciativas foram implementadas para mitigar os problemas de transporte e mobilidade. Criação de corredores exclusivos de ônibus, BRTs, melhoraram a eficiência do transporte coletivo em cidades como Curitiba e Rio de Janeiro. Expansão do metrô, apesar de limitados, houve avanço na ampliação das linhas de metrô em cidades como São Paulo. Integração tarifária. Em algumas regiões metropolitanas foram implementados bilhetes únicos, permitindo integração entre diferentes modais de transporte. Incentivo à mobilidade sustentável. Algumas cidades começaram a investir em ciclovias e sistemas de compartilhamento de bicicletas, como em São Paulo e Recife. Desafios persistentes. Apesar das iniciativas, os desafios permanecem. Falta de integração entre municípios de áreas metropolitanas. Baixo investimento em transporte ferroviário de carga e passageiros. Superlotação e manutenção inadequada dos sistemas existentes. Conclusão: os processos de urbanização e metropolização moldaram um cenário de mobilidade urbana no Brasil marcado por desigualdades e ineficiência. A superação desses problemas exige planejamento integrado, maior investimento em transporte público de massa e políticas que priorizem a inclusão social e a sustentabilidade ambiental. A gentrificação está transformando os centros urbanos no Brasil de maneira profunda e multifacetada, com impactos econômicos, sociais e culturais significativos. Este processo, que envolve a revitalização e revalorização de áreas urbanas degradadas, frequentemente resulta na substituição da população original, geralmente de baixa renda, por grupos de maior poder aquisitivo. No Brasil, a gentrificação ocorre principalmente em centros históricos e áreas antes marginalizadas, como regiões centrais de grandes cidades. Causas e fatores da gentrificação no Brasil. Revitalização de centros históricos. Muitas cidades brasileiras têm investido em programas para revitalizar áreas centrais historicamente degradadas, como o centro do Rio de Janeiro e o bairro do Recife Antigo. O objetivo é atrair investimentos, estimular o turismo e requalificar o espaço urbano. Expansão imobiliária. Incorporadoras e investidores imobiliários veem potencial de lucro em áreas centrais, devido à sua localização estratégica e fácil acesso à infraestrutura urbana. Políticas urbanas e eventos internacionais. Projetos urbanos impulsionados por grandes eventos, como Copa do Mundo e as Olimpíadas, resultaram em processos de gentrificação. O exemplo mais notável é o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Mudanças culturais e econômicas. A busca por estilos de vida urbanos associados a bairros com infraestrutura cultural e comercial também contribui para a gentrificação, especialmente entre jovens e profissionais liberais. Impactos da gentrificação nos centros urbanos. Impactos positivos. Requalificação do espaço urbano. Áreas antes abandonadas recebem melhorias na infraestrutura, como pavimentação, saneamento, iluminação e transporte público. Estímulo ao turismo e à economia local. A revitalização de centros históricos atrai turistas e novos negócios, como bares, restaurantes, galerias de arte e escritórios. Redução de criminalidade. Em alguns casos, a ocupação de áreas degradadas por novos moradores e empresas pode resultar em maior segurança pública. Impactos negativos. Expulsão de populações de baixa renda. A valorização imobiliária torna os custos de moradia e serviços insustentáveis para os moradores originais, forçando-os a se deslocar para áreas periféricas com menos infraestrutura.
Perda de identidade cultural. A transformação do espaço urbano pode apagar as características culturais locais, substituindo-as por padrões homogêneos de consumo e estética. Segregação socioespacial. A gentrificação intensifica a desigualdade urbana, criando um contraste entre áreas valorizadas e periferias marginalizadas. Exemplos de gentrificação no Brasil. Rio de Janeiro, o projeto Porto Maravilha redequou a zona portuária com investimentos em infraestrutura, cultura e turismo. Apesar disso, os antigos moradores enfrentaram remoções e aumento do custo de vida, enquanto muitos empreendimentos imobiliários permanecem vazios devido a preços elevados. São Paulo, regiões como o Centro Histórico e bairros como Vila Madalena e Pinheiros têm sido alvo de gentrificação, com a chegada de novos moradores, abertura de estabelecimentos de alto padrão e aumento dos preços imobiliários. A ocupação de edifícios abandonados por movimentos sociais no centro paulistano contrasta com projetos de requalificação que ignoram demandas habitacionais populares. O bairro do Recife Antigo passou por uma revitalização que estimulou o turismo e eventos culturais, mas também resultou na saída de moradores de baixa renda e comerciantes locais, substituídos por empresas e negócios voltados para um público de maior poder aquisitivo. Resistências e alternativas à gentrificação. Movimentos sociais, grupos organizados como ocupações urbanas e movimentos por moradia, lutam para garantir o direito à cidade e a permanência de populações de baixa renda em áreas centrais. Políticas inclusivas. Algumas cidades estão buscando medidas para mitigar os efeitos da gentrificação, como cotas para habitação social em áreas revitalizadas, subsídios para moradores antigos e estímulos à preservação da identidade local. Planejamento urbano participativo. A inclusão de comunidades locais no planejamento de projetos urbanos pode reduzir os impactos negativos da gentrificação e garantir maior equidade no acesso aos benefícios da requalificação. Conclusão. A gentrificação no Brasil reflete tanto as oportunidades quanto os desafios da urbanização contemporânea. Enquanto revaloriza e requalifica espaços urbanos, muitas vezes o faz às custas de populações vulneráveis, agravando desigualdades socioespaciais. Um planejamento urbano mais inclusivo e sustentável é essencial para equilibrar o desenvolvimento urbano com justiça social.